Sua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa para mim a graça do Senhor. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Se o mundo se acabar e o sol não mais brilhar, Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Senhor, nós estamos nessa noite, Aleluia. Nos encurvamos diante de Ti, Senhor. Submissos ao Senhor. Nós sabemos, Senhor, que graças ao Teu amor, Aleluia. graças ao Teu perdão derramado aos nossos corações, através do sacrifício de Jesus, Aleluia, Senhor. através da Tua entrega, Senhor, nós podemos estar nessa noite, Senhor, aqui livres, Senhor, para Te adorar, Aleluia. libertos de uma prisão, Pela graça de das Jesus. amarras do pecado, Libertação da plena. destruição, da morte, porque assim o Senhor nos concedeu com o seu sacrifício Glórias. a possibilidade de glórias a Ti. termos a vida eterna em Cristo, em Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para glorificar o Teu nome, para Te adorar, Nos rendemos diante de Ti. para nos rendermos aos Teus pés, Senhor, Aleluia. diante do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações. Manifesta, Senhor.
em cada um de nós. Fala em cada coração. Sim. Que possamos ouvir a tua voz. Aleluia. Sentir o teu toque. O mais profundo do nosso ser, Senhor. No nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Fala com tua igreja. Amém. Fala com teu povo, Senhor, Amém. neste lugar. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo. No Salmo, livro de Salmos. Salmo 51. Salmo 51. Eu vou ler alguns versos e depois eu peço à igreja para me ajudar naqueles que eu chamar, tá bom? Que eu pedi a ajuda de vocês. Então, Salmo 51. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. A igreja, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Pronto. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Novamente a igreja, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O 11, não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém. Então ensinarei aos transgressores os meus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, tu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, todos juntos. Então te agradará dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, um salmo que contextualiza com a queda de Davi, e aqui ele está se reconciliando com Deus. Ele está pedindo perdão a Deus pelo seu pecado. Ele pecou contra a nação de Israel, pecou contra o seu povo, a sua família, pecou contra aqueles que confiavam no rei Davi. Mas, em primeiro lugar, ele deixa bem claro que ele pecou contra Deus. No versículo 4, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O fato dele afirmar no versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, ele não está justificando o pecado dele, as faltas, os erros dele. Muito pelo contrário, ele está falando da natureza
ele está falando das suas deficiências e das suas fraquezas, que todos nós, seres humanos, temos. Mas ele aponta para a humildade no versículo 10, um quebrantamento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, uma mente, um coração, num processo constante de renovação. Cria em mim, ó Deus. Ele não tinha um coração? É óbvio que tinha. Mas o que ele queria era um coração que se encurvasse diante do Senhor. Por isso ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu acho também muito forte a expressão do versículo 11. Não me repuses, não me lance fora da tua presença, e nem tire de mim, nem me retires o teu Santo Espírito. E viver nesse mundo em dissabor, eu creio que é muito difícil, em profunda agonias, angústias, e ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então Deus fazendo tudo isso, colocando nele um coração novo, dando a ele a alegria, o prazer de viver e de servir a Deus, um espírito inabalável, tendo sempre a presença de Deus na vida dele. Aí ele diz, então ensinarei, conhecendo as suas limitações, as suas fraquezas, deficiências, agora num processo de renovação experimentado pelo salmista, ele diz, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Eu creio que essa é a experiência vivida por cada um de nós. Nós, sem nenhuma condição, sem nenhum mérito, sem nenhuma força humana, nós não temos condições de apontar aos pecadores as boas novas de salvação. Mas aí Deus, em Cristo Jesus, pela sua graça, Ele nos faz, Ele nos dá essa condição. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça agora e numa oração de adoração, de gratidão a Deus, mas também de contrição. Você falando com Deus, obrigado, Senhor, por estar na tua casa, mais essa noite. Leva o meu coração à adoração, ao louvor, ao mais perfeito e puro louvor, a mais pura adoração. E perdoe o meu pecado. Fale para Deus agora. Eu me arrependo, Senhor, diante de Ti. Eu coloco diante do Senhor as minhas faltas, os meus delitos, a iniquidade existente em mim. Peça a Deus, purifica-me com isopo, e eu vou ficar limpo, eu ficarei limpo. Peça para Deus lavar. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Os meus ouvidos estarão abertos, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Pai, esse é o teu povo, aqui está a tua igreja, mais um dia especial, um domingo que nós nos reunimos para louvarmos o teu santo nome. E eu quero pedir que a manifestação do teu Espírito Santo, a presença do Senhor já é algo indiscutível no nosso meio, mas nós queremos a manifestação do teu Espírito Santo nas nossas vidas, Pai, em cada vida que aqui está presente. O Senhor conhece o mais profundo do nosso interior, o Senhor sabe as áreas da nossa vida que precisam, assim como Davi, precisa de um toque todo especial do Senhor. E ele afirma nesse salmo, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Por isso, os nossos corações, as nossas vidas estão rendidas agora diante de Ti, Pai. Nós nos sujeitamos e submetemos ao Teu senhorio. Não mais a nossa vontade, mas a vontade do Senhor é estabelecida nas nossas vidas. Do menor ao maior, que a graça do Senhor seja abundante.
os adultos que aqui estão, as crianças que estão lá embaixo, Pai, que sejam visitadas, que sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor levante aqui nesse lugar, continue levantando aqui nesse lugar, mulheres, homens, vidas que temem ao Senhor. Obrigado por tudo que nós já temos recebido, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia agora, 1 João, primeiro Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho. João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 12. João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Somos irmãos, somos famílias de Deus. Paulo escreve e deixa bem claro na carta aos Efésios que hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós pertencemos à família de Deus. E temos como Pai o Eterno, o Soberano. Temos como o irmão, o primogênito, Jesus Cristo. E Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Deus, Jesus, Ele cuida de cada um de nós. Quando Jesus veio a esse mundo, a figura mais forte, pelo menos para mim, que Ele deixa, é a figura de pastor. E Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, uma vez Jesus glorificado, agora hoje nós nascemos do Espírito. Interessante esse texto, né? Aqui ele faz um trocadilho e ele diz que nós somos filhos de Deus. Os judeus o rejeitaram no versículo 11 e nós gentios agora o recebemos e pela fé fomos feitos filhos de Deus. E no versículo 13, ele fala da natureza. Esses não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o nascer de Deus não é da minha vontade, não é da sua vontade, mas é de Deus. É Ele quem realiza essa obra no nosso coração. E depois, no versículo seguinte, 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu gostaria que nós refletíssemos agora nessa nova vida e o que envolve a nossa nova vida. Nós vamos ter o nosso momento de ofertório e eu gostaria que nós fizéssemos livremente, espontaneamente, de graça. O texto fala de graça. O texto fala da atuação de Deus nas nossas vidas. E agora hoje nós entendemos que ao contribuirmos na igreja, não fazendo sensacionalismo e partindo para aqueles apelos abusivos, mas seguindo as recomendações da palavra de Deus no que diz respeito à vida da igreja, na sua vida local, comunidade local. A igreja ela precisa do sustento, ela vive num mundo, e ela, assim como nós, a igreja também precisa do sustento, e o sustento da igreja não vem de ONGs, não vem do governo, mas vem do povo de Deus, vem de cada um de nós.
Somos nós que damos condições à igreja de termos toda essa estrutura e de mantermos esse espaço que nós temos e todos os patrimônios que nós já conquistamos. Hoje, pela graça de Deus, a igreja tem casa pastoral, a igreja tem uma chácara, que futuramente é um projeto, não só para a igreja, mas para alcançar outras vidas também. Então, a igreja ela tem patrimônios, e tudo isso vem através do nosso dízimo e da nossa oferta. E isso é dado espontaneamente. E é como que na multiplicação dos pães, era uma grande multidão. E por tão pouco, Jesus ele alimentou mais de 5.000. E depois ainda sobrou para que tivesse condições de alimentar uma outra multidão. É assim que Deus faz abundantemente na nossa vida. É a lei da semeadura. Você põe uma semente e aí daquela semente nasce frutos, né? Pode vir outros resultados daquilo que você semeou. Você pode colher daquilo que você semeou uma quantidade muito maior, uma proporção muito maior. Então, eu peço que Deus faça assim na sua vida. Que Ele abençoe você ricamente. Faça você próspero. Você pode dizer assim, pastor, eu estou muito bem. Que Deus faça você muito mais melhor. E aqueles que estão precisando melhorar, que Deus venha abrir portas que até então estão fechadas. E eu peço que Ele faça cair do céu sobre você bênçãos sem medidas, que você mesmo não pode contar. Que no nome de Jesus, isso se cumpra pela palavra de Deus, seja agora cumprida na sua vida, no nome de Jesus. Eu convido o grupo Ágape aqui à frente, nós vamos cantar junto com a igreja, grupo Ágape. Nós vamos nos colocar de pé. O hino vai ser projetado, é o 209. Vamos cantar bem forte. É um hino maravilhoso, uma mensagem riquíssima aos nossos corações. 209. Que o adversário vá vencer. Luz te falta e onde estás não pode ver. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai hoje e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer.
Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Amém. Presbítero Alberico. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Agradecemos pela oportunidade de poder estar na tua casa, de prestar culto a ti, ó Senhor. E agradecemos a cada vida que aqui está presente nesta noite, cada pessoa que nos visita, ó Pai, cada um daqueles que estão nos assistindo nesse momento através da internet, ó Pai, e que todos os atos deste culto sejam atos de louvor. Amém. E de adoração ao teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos abrir os nossos corações e deixar que a vontade do Senhor venha a ser estabelecida no nosso meio, venha a ser estabelecido, Senhor, na vida da tua igreja. Abençoa todos os atos deste culto, a tua palavra que já foi lida, as canções que ainda estaremos te louvando nesta noite, a leitura, a reflexão da tua palavra pelo teu servo, que venha de encontro com a necessidade do nosso coração. Somos-te gratos também, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas que tu tens permitido ser entregue no gasofilácio para o sustento da tua obra aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, esses recursos. Sim, sim. E abençoa também, Senhor, aquelas vidas que puderam contribuir, que bênçãos dos céus venham cair sobre a vida dos seus familiares. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. A igreja, os irmãos podem sentar. Eu gostaria de ler a palavra de Deus, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente certo, Filipenses 1,6, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui Paulo, ele não nos dá a entender de que Deus que começou boa obra em nós vai ficar pela metade. Ou se acontecer alguma coisa no percurso, se der, ele vai completar. Não, é convicção. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou uma nova vida em vós, ele há de completar essa vida. Olha, veja que o dia está maiúsculo e não é erro de digitação, porque o dia se refere ao dia de Deus, ao dia de Jesus, né? Nós esperamos a vinda de Jesus. Então, até o dia de Cristo Jesus. Eu quero convidar aqui à frente o nosso irmão Zezinho. Nosso irmão Zezinho, ele já é batizado, ele já é professo. Pode chegar, irmão Zezinho. Ele está meio receoso, ele está achando que eu vou... Ele não precisa, irmão Zezinho, que a gente siga o manual litúrgico no que se refere às perguntas da profissão de fé, porque ele já fez isso, né? E aí o irmão Zezinho, morando não na cidade, mas perto, próximo, então por um tempo ele ficou afastado. E agora ele retorna. Esse retorno já está com 1 ano, irmão Zezinho? Por aí, né? E aí, agora ele está aqui para restauração ao hall de membros, né? Não é restauração espiritual, porque a vida espiritual dele, né, ele manteve sempre, mesmo distante da igreja, mas um coração lavado, né, pelo precioso sangue de Jesus. Então o Espírito Santo manteve essa comunhão, essa chama, e ele retornando, então agora ele firme, nos buscou, né, a mim, o conselho da igreja, o presbítero Alberico, a gente conversando, e agora perante a igreja a gente quer oficializar a restauração do irmão. E com ele também trouxe 2 princesas, né? A outra ficou em casa, né? A terceira. Tá ali a Joelza e a Juliane, tá? Então, que Deus abençoe a família do irmão, tá
bom? E que nós juntos aqui, né, comigo, com a igreja, a gente possa fazer muitas coisas para a glória do reino de Deus. Né, irmão Zezinho? Sim. Irmãos, graça e paz. Eu não poderia deixar de expressar a minha alegria de poder mais uma vez estar aqui nessa casa, no meio de todos vocês, meus irmãos, caras novas, né, muitas pessoas que eu até então não conhecia, mas como o nosso Senhor Deus é maravilhoso, está sempre nos proporcionando vitórias, alegrias, e eu gostaria que cada um de vocês recebesse o meu forte abraço, o abraço de irmão em Cristo Jesus, que a partir de hoje é minha alegria grande de tê-los, aqueles membros que eu ainda não conhecia, que o Senhor está me proporcionando conhecer, é uma alegria muito grande. E eu gostaria de dizer que se hoje eu e todos nós estamos aqui, não é por vontade nossa, não é por méritos nossos, é unicamente exclusivo por Deus. Porque antes que nós amássemos esse Deus, Ele nos amou primeiro. É assim que a nossa igreja presbiteriana prega, que só Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. E além dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a graça salvadora, que nos traz a salvação. E só através dele que nós podemos ser salvos. E também graças ao Espírito Santo. Porque o nosso Senhor Jesus, conhecedor de tudo, disse: vou, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e Ele deixará convosco o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus sabe de tudo. Ele sabia que se não fosse o Espírito Santo, nós íamos fracassar. E eu costumo dizer que o Espírito Santo é um alerta. É igual, por exemplo, um avião, uma coisa moderna, que hoje nós temos coisa moderna, que dá aquele alerta, avisa se está acabando o combustível, se alguma coisa está errada, se o motor vai falhar. Então, a pessoa que tem Deus, que tem o nosso Senhor Jesus Cristo, aceita a salvação, o Espírito Santo toca quando a gente erra, porque nós somos passivos de erro. Só que nós não podemos permanecer no erro. Mas graças ao Espírito Santo que nos toca, nos alerta, aí a gente leva aquele alerta e se volta para Deus. Certo, irmãos? A minha alegria é muito grande. Amém. Vejo que o irmão Zezinho também não perdeu o dom da pregação, né, irmãozinho? Irmãos, eu vou convidar o grupo de louvor aqui à frente. Vocês vão estar no momento de louvor. E eu peço à igreja que fique de pé, vocês já aproveitam, né, para louvar a Deus com gratidão, né? E estenda uma de suas mãos para cá, abençoando ou confirmando a bênção na vida do irmão Zezinho, o prazer, a alegria que ele tem. Senhor, obrigado, porque é Tu quem faz o querer e o realizar a Tua obra segundo a Tua boa vontade. Nós acabamos de ler que o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas, o Senhor é suficiente para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que o irmão Zezinho e toda a sua família sejam alcançadas pelo Senhor, abençoada por Ti, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Zezinho. Amém, igreja. Graça e paz. Que você possa se alegrar nessa noite pela presença do Senhor, do Espírito Santo neste lugar. E eu quero convidar você a adorar, a glorificar o nome do Senhor com toda a alegria do seu coração, em nome de Jesus. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começas para adorar.
estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Assim como estás Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, vem, vem. Aleluia, Senhor. Possamos adorar e declarar quão formoso é, Senhor. Tu és o Rei do Universo e tua glória enche as nossas vidas, enche a terra e enche o céu. Possamos adorar ao nosso Deus, declarando: formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do Universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso,
quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Maravilhoso, Senhor, estar na tua presença, Jesus, podendo te adorar, podendo nos render na tua presença. Agora, Senhor, olha para nós, olha para as nossas vidas, Pai. Assim como o salmista declarou, Senhor, olha meu coração, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, algo que te desagrada, Senhor, e transforma as nossas vidas, Pai. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Pai, nada encontra, Senhor, nos olhos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dai-me um novo coração. Enche-me, Senhor, e enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dai-me, Senhor. Dai-me um coração igual ao teu. Senhor, ensina-nos, Deus. Ensina, Senhor, a vivermos conforme o Senhor deseja, Pai. Conforme a Tua palavra, Senhor, nos ensina a perdoarmos. Conforme o Senhor nos ensinou, nos perdoando, nos dando a possibilidade, Senhor, de termos uma vida contigo, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a andarmos, Senhor, conforme o Senhor nos chamou. Não pelos nossos próprios caminhos, mas pelo Teu caminho, Senhor. Ensina, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a viver o Teu evangelho, Senhor, de forma que agrade o Senhor, de forma a não olhar mais para nós mesmos, para as nossas necessidades, mas podemos olhar para o Senhor e assim olhar para os nossos irmãos como o Senhor nos olhou, com amor, com unidade, Senhor, vivendo verdadeiramente, Senhor, a unidade do Teu corpo, a união que o Senhor nos deu, a possibilidade de termos irmãos em Cristo. Pai, nos ensina, nos dá um coração assim como o Senhor teve, um coração disposto a obedecer à vontade do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. Trabalha nos nossos corações, para que possamos vivenciar o verdadeiro evangelho, assim como a igreja de Atos viveu, em unidade, que as pessoas possam ver a diferença em nós, Senhor, que as pessoas possam ver na Tua igreja, Senhor, diferença,
que possa, Senhor, contagiar e as pessoas possamos contar com, assim como a tua palavra diz, com a simpatia de todos, para que dia a dia, Senhor, vidas possam ser salvas através do nosso testemunho, através de nós, Senhor, que fomos chamados, que temos o ID do Senhor, a anunciar o teu evangelho, Pai. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, pois muitas vezes não temos cumprido conforme a tua palavra. Temos tirado os nossos olhos do Senhor e voltado os nossos olhos para nós mesmos, Pai. Nos distanciando da graça, nos distanciando do caminho do Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vivermos de forma digna, conforme o Senhor nos chamou, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Toca nos nossos corações, na vida da tua igreja. Conduz-nos em santidade de vida, em diferença, em transformação, em renovação, a cada dia. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que é para a honra e glória do teu nome, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Amém, irmãos. Antes de começarmos a meditação na palavra de Deus, gostaria de passar os avisos. Está no nosso boletim, no verso, na parte que tem acima, estratégia principal. Então, nós temos a segunda convocação da nossa Assembleia Geral Extraordinária, né, da igreja, para a eleição de oficiais. Então, ela foi marcada para o dia 7, não deu quórum, e aí agora nós partimos, o conselho já homologou a segunda convocação, e a igreja vai estar se preparando e vai estar presente dia 21, às 9 horas, aqui na igreja. Então, nós não teremos escola bíblica dominical, né? Teremos assembleia para a eleição de 2 oficiais, de 2 presbíteros. Então, a igreja que vem orando, a igreja que vem se preparando, então também tem que estar presente, né? Você não pode ficar em casa orando pela assembleia para que tudo dê certo, para que Deus eleja, não. Você tem que orar e tem que estar presente também, tá ok? Então, nós já estivemos avisando, a primeira convocação não deu certo, por causa de um membro que faltou, né? E aí, eu gostaria de pedir que todos que vieram na anterior, que venham, e você que faltou, então esteja presente, né? Porque aí nós realizaremos mais uma etapa muito importante na vida da igreja. E no dia, você que ainda não acompanhou, nós estivemos preparando a igreja nas quintas-feiras, através do assunto, né? Tanto para aqueles que vão se candidatar, que vão ser indicados, como também para a igreja que vai estar votando. Então, nós estivemos falando, passando alguns vídeos, e no dia também, no dia da Assembleia, antes de começar, nós estaremos usando a palavra de Deus, o Estatuto da Igreja, e também que tem base na Constituição da nossa Igreja do Brasil, ok? Presbiteriana do Brasil. Então, vamos estar focados dia 21, 9 horas da manhã, ok? A contribuição para a caravana missionária que estará indo à aldeia indígena de Porto Lindo, município de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, dia 23 a 26 de julho de 2015. E aí abaixo tem como você pode participar com doações, né? O que pode ser doado. Então tem uma sequência aí, você pode estar lendo desde roupas, calçados,
alimentos não perecíveis, Bíblias. Então, você pode estar procurando a nossa irmã Nadir Gaspar, é presidente da SAF, e a nossa irmã Sueli Freitas, tá? A Sueli é que vai estar indo na caravana. Não é para ficar lá, viu, Sueli? É para retornar, viu, filha? Ó, dia 23, 26, aí você retorna. Cuidado com os índios, viu? Não, cuidado com o cacique. Então nós vamos estar. Nós temos a nossa programação semanal, tá? Escola Bíblica Dominical, não teremos Assembleia. Domingo à noite, 19h30, o nosso culto vespertino. Terça-feira, culto de oração. Quarta-feira, nós teremos aqui, nós estamos fazendo uma leitura bíblica, um grupo de irmãos está aberto. Se você conhece alguém que não pertence a nenhuma igreja, mas tem o desejo de ler a Bíblia, nós estamos começando de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós estamos no capítulo 37. Nós vamos estar dando início à história de José, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50. E aí, essa leitura, além de encorajar você e motivar você a ler a Bíblia, se eu perguntar quantos hoje leram a Bíblia, né? Eu creio que alguns levantarão a mão. Quantos de vocês leram a Bíblia todos os dias da semana, né? Então, eu creio que já vai diminuir o número. Então, essa reunião da quarta-feira é exatamente para ajudar. Eu lembro que logo quando eu me converti, era muito comum. Não era nem uma programação marcada na igreja. A gente começava a conversar ali, se reunia em determinada casa de um irmão ou algum espaço na igreja, e a gente começava a ler. Irmãos, como eu cresci na época, né, em leitura, e começava a discutir, assim, compartilhar, né, as dúvidas, e a gente está fazendo isso. A gente dá uma parada, alguma dúvida, algum assunto ali, um versículo que a gente tem um discernimento de fazer um comentário, a gente faz. Então, eu creio que a terceira ou quarta-feira, e a gente já está no capítulo 37. Olha só que bênção, né? E aí tem tantas curiosidades boas, e a gente quer chegar até onde Deus nos levar, né? Até onde estiver dentro do plano de Deus. Mas, se você quiser participar conosco, tá? Nessa quarta-feira vai ser aqui no Salão Social. A quinta-feira, estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Nós estamos tendo o estudo da Palavra de Deus e depois o ensaio do coral Betel, do grupo Betel Coral e Vozes, né? Está ali o Luiz Carlos, responsável, e os demais participantes, né? Estejam na quinta-feira, nós estamos ensaiando, ok? Sábado, está em aberto, nesse sábado, tá? E aí, qualquer um outro assunto, alguém esteja para passar, esteja esquecendo, quero agradecer aos irmãos, né, pela programação de ontem, foi muito bom. No final, nós vamos estar passando as fotos do Dia dos Namorados, né? Foi dia 12 e nós estivemos comemorando ontem, dia 13. Então, a gente vai estar passando algumas fotos que eu creio, que foi uma bênção na vida da igreja. Ok? Então, vamos estar abrindo agora nossas Bíblias em Romanos. Romanos, ligue agora o seu coração, ou continue com o seu coração voltado para a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Então, tem os 4 evangelhos, aí tem Atos dos Apóstolos, é a primeira epístola, é o 6º livro do Novo Testamento. Romanos capítulo 8. Gostaria de ler o versículo 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos tentar falar juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tenta agora sem olhar na Bíblia. Eu ajudo você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, se você começar repetindo, quando sair da igreja, né, você vai ter um versículo decorado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que bênção. Irmãos, essa epístola de Paulo, Romanos, é uma das cartas mais elogiadas e mais rica. Ela personifica muito bem a personalidade do autor. A autoria está no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 5. Ele escreve, a data dessa epístola, provavelmente era uma primavera do ano 57 depois de Cristo. E ele escreve a um pequeno remanescente que estava em Roma. E Paulo escreve aqui doutrinas, assuntos altamente importantes para a vida da igreja, para a vida dos crentes, hoje, para a minha vida e para a sua vida. Aqui, Paulo está falando da doutrina da santificação. Ele aborda, ele fala sobre a doutrina da justificação, que Deus em Cristo nos justificou. Ele fala da reconciliação do homem pecador com o Deus justo e santo. Paulo também fala do nascer do Espírito, da adoção, da filiação que nós temos, Romanos capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17. Ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e ele ainda diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai, ela no original, no aramaico, é uma expressão de intimidade. Você tem o seu pai. É como você dissesse paizinho, né? Papai, em algumas regiões. Então, Abba Pai, né? Paizinho. Diz que uma história de um judeu, ele estava lá na sua loja, um dia de muito movimento, e levou o seu filho consigo. Estava lá, assentado, brincando, mas teve uma hora lá que o filho chamou a atenção do pai. E chamou pelo nome, puxou na orla da veste, e o pai, na correria, nada dá atenção. Mas a partir do momento que o filho disse Abba, aí o pai voltou-se para o filho. Então é nesse relacionamento de intimidade que Jesus deixou bem claro, porque os judeus, eles temiam a Deus. Eles tinham a figura de Deus como o Altíssimo, como o Eterno, como o Todo-Poderoso. E agora Jesus vem numa outra linguagem, de pai, de paizinho, tornando mais próximo. Então Jesus traz uma nova forma agora, não de se relacionar com Deus, mas de mostrar que Deus está pronto a nos relacionar, não só como um Deus que habita nas alturas, que criou tudo, e que, segundo alguns, criou tudo e abandonou e deixou. Não, mas Deus que se preocupa com cada um de nós. Ele sabe cada lágrima que você derrama. Ele sabe cada ansiedade ou que causa ansiedade no seu interior, cada aperto no seu coração que você tem no mais profundo. Ele conhece áreas de sua vida que você não conhece. E quando Jesus ele vai ensinar os seus discípulos, os seus seguidores a orar, ele diz, quando vocês forem orar, vocês digam assim:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí segue a oração do Pai Nosso. Mas a primeira expressão é Pai, é Abba. Então nós somos filhos de Deus, fomos adotados. Aí alguns acham que por errar, cometer algum pecado, algumas igrejas usam a palavra desviado, né? E principalmente igrejas que têm usos e costumes, né? Os costumes, principalmente as mulheres, elas não podem, algumas igrejas que são bem radicais, você não pode cortar o cabelo, você não pode usar maquiagem, adereços, né? Brincos, enfim, né? É o costume, a tradição, é a maneira da igreja. Agora, o erro está quando alguma pessoa, né, algum membro da igreja, uma irmã faz isso, e ela é destituída, ela é tirada, ela é disciplinada, ela não pode mais comungar, ela não pode mais participar da Santa Ceia. Aí é que está, é um problema, mas aí pior ainda quando isso ocorre. Em relação a Deus, nós cometemos os nossos erros, as nossas falhas, mas nós nunca vamos perder o que Ele fez um dia através de Cristo Jesus, que fez nos adotar, que foi nos adotar. A minha esposa, ela é órfã de pai e de mãe. Ela perdeu o pai, a mãe primeiro, no início, né, saindo da infância para a adolescência, e depois perdeu o pai na adolescência, em duas fases assim bem importantes. E a gente sabe como é difícil. E acontece, às vezes, até de um pai natural abandonar o seu filho. Eu creio que você já viu em alguns noticiários aí, talvez redes sociais, vídeos de mães largando filho, abandonando filhos. Isso pode acontecer por causa do mal que está no coração do ser humano. E quando se aplica a Deus, o salmista diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ou seja, o processo de adoção, de filiação, ele é irreversível, não tem como mudar. Não é um deslize, um tropeço, não é porque eu estou convicto disso, eu sei que Deus não vai virar as costas para mim, Ele não vai me dar a condenação eterna por causa de um erro, de um pecado que eu cometi, e aí, por eu saber disso, agora eu vou viver de qualquer jeito. Não é essa mentalidade, porque uma vez que eu sei que Deus pagou o preço por mim, e foi um alto preço, agora Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 10, ele diz que eu devo andar em conformidade a essa eleição e vocação. Ou seja, aqueles que são nascidos do Espírito e têm isso dentro de si, essa certeza, não tem um espírito de covardia, de temor, mas de poder, de moderação, sabem, estão seguros quanto a isso. E uma vez que Deus me adotou em Cristo Jesus, não tem como mudar. Eu serei dele eternamente. Mesmo que eu me rebele e diga assim: não quero mais saber de Deus, né? Vou tomar um outro rumo na vida. Mas a natureza de Deus está dentro do meu coração, agora na minha alma, no meu DNA. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Por exemplo, se por algum caso haver um atrito, seu filho com o pai, filha com o pai, e dizer: você não é mais meu pai. Ele pode dizer o tanto que quiser, mas não vai mudar. Você tem o sangue, você é filho e não pode mudar isso de maneira alguma. Eu lembro de uma fase do João Pedro, quando era pequeno, quando a gente pegava ele de jeito, e aí uma das
chantagem que ele fazia, ou tentava, né? Era dizer assim: você não é mais meu pai. Né? Achando que a gente ia maneirar com ele. Né? Muito pelo contrário, é que o couro comia. Né? Não, Wesley, você corta isso aí, que não pode falar, viu? Por favor, a lei da pomadinha. Não, mas lá em casa, infelizmente, a gente não ouviu a gente não tinha esse conhecimento. Então, não tinha esse tipo de chantagem. Olha como a gente que foi criado, né? A Bíblia fala em Provérbios para usar a vara com cuidado. Não é com exagero que a gente vê por aí, né? Tanta coisa ruim e tal, mas com moderação, explicando, educando e tudo, a gente vai ter pessoas melhores, formadas. Por que é que, às vezes, nós, na nossa teimosia, a gente sofre algumas coisas que não deveríamos sofrer? Simplesmente porque nós não atentamos para os conselhos de Deus. Para os conselhos do Pai. Aí a gente sofre as consequências, mas mesmo assim o pai sempre vai estar de braços abertos para o filho e para a filha, sempre vai estar assim. Pelo menos é essa segurança que eu tenho quando eu olho para o meu pai. O meu pai, ele deixou isso, está vivo ainda, né? Mas está distante, deixou isso muito claro na gente desde pequeno. Eu amo muito minha mãe, tenho um bom relacionamento com ela e tudo, mas o meu pai, na minha vida, ele tem uma presença mais forte, de segurança, de presença. Em muitos momentos da minha vida, quando criança, adolescente, que eu tive assim, enfermidade, problemas, conflito, ele sempre esteve presente. Eu não sei se é bem isso que marcou a minha vida. Olha, quando eu fui para o seminário, a igreja só pagou a passagem de ida. Parece que não queria que eu voltasse. Né? Quem foi o meu mantenedor no seminário foi o meu pai. Então, ele teve presente assim em pontos durante os 4 anos. Lógico, cada seminarista tinha uma caixa exclusiva sua, né? Aí a gente recebia ofertas, a gente usava o termo pela fé. Então Deus nunca deixou me faltar nada. E eu saí do Nordeste, cheio de empolgação, Deus me chamando para me preparar melhor, para ser pastor e tudo, né? Fiquei 4 anos no seminário, lá no Paraná, uma região fria. E a época era um frio mais intenso. Vocês sabem, a roupa de frio que eu fui era uma camiseta de manga comprida. E eu cheguei lá, início de ano, né, janeiro, fevereiro, mas quando chegou aí maio, abril, a coisa já foi, eu já fui percebendo que a coisa era mais embaixo, né? A situação era mais caótica. E aí veio aquele inverno intenso, frio, de geada, de você pisar na grama e estalar, sabe? De quebrar assim, sabe? De você abrir a torneira e demorar a sair água, e quando demorava assim uma semana sem sol, não saía água de jeito nenhum. Então, aí, gente, pense num cearense que chorou, né? E longe de casa, né? Mas só que eu nunca pensei jamais em deixar de cumprir. Eu chorava sim, mas ao mesmo tempo que doía, né, eu chorava de prazer, por estar realizando aquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus me colocou em cada fria. Assim, Ele permitiu. Nós estamos lendo um versículo aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tinha isso, eu sabia que aquilo, Deus estava moldando a minha vida, Deus estava me preparando, né? Quando chegou o 3º ano, que os alunos iam para o estágio, eu escolhi uma região quente. Eu queria dar uma aliviada. Vocês sabem para onde eles me mandaram? Para o Rio Grande do Sul. Eles me enviaram para Passo Fundo. E o Passo era bem fundo mesmo. É mais frio do que na capital, Porto Alegre.
Mas, irmãos, foi difícil demais. Eu vivia, era todo empacotado na época de frio, né? A gente recebia umas roupas da Alemanha, mas não resolvia. Era calça jeans, era calça de moletom por baixo, era bota que eu ganhava. Quando eu ia dormir, eu dormia todo vestido, todo empacotado, e umas 3, 4 cobertas, e um negócio lá ligado que esquentava, um aquecedor. Então, mas o frio não passava, porque eu fui criado em outra região. Aí vem um choro novamente, né? Longe de casa, longe da família. E como eu tinha vivido 2 anos com a turma, agora eu estava sentindo falta da turma, que eram os amigos, que era a família. E agora eu estava recomeçando outra etapa. Mas nunca eu pensei em desistir. Nunca eu pensei em abandonar o chamado de Deus e aquilo que tinha preparado. Cumpri todo o ano do estágio. E todo mês o diretor, a gente tinha uma carta de relatório, né, que a gente mandava como que estava o estágio, né, e aí você tinha que passar como é que foi o seu dia, o mês, o que marcou e tudo. Aí eu escrevia. Quando chegava essa época de frio, de inverno, aí eu só dizia, olha, a coisa que, se você puder me chamar, estiver precisando de uma ajuda aí, ou em algum outro lugar e quiser me transferir, eu estou em total disposição. Mas, irmãos, eu fiquei todo ano e foi uma bênção na minha vida. Quando eu fui sair, era o povo me agarrando, não vai. Eu digo, eu vou, eu preciso ir. Né? Eu queria ficar. Eu gostei muito do pessoal, mas só que não podia. Irmãos, eu quero voltar para o texto, senão a gente vai dar uma desviada muito grande. Nós estamos falando, Paulo está falando, eu creio que de uma situação mais séria. Se a gente for meditar, entrar mais profundo no texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado não quer dizer só para você ser um pastor, um presbítero, um diácono, chamado a servi-lo, a seguir a Deus, tá? Então, todos aqueles que foram chamados para a salvação, para servir a Deus. Aí, Paulo está dizendo que aqui não é uma hipotética, aqui não é algo para nós discutirmos aqui, né? Ou em qualquer outro grupo, mas ele está falando, a primeira fala dele no versículo 28 é, nós sabemos, nós já estamos cientes disso. Aí o que é que ele diz em segundo lugar? Ele não diz que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro lugar, ele não fala assim que, ele não nos leva a entender que a maioria das coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo é direto e ele diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu sei que a vida, ela é boa para a gente, e quando nós estamos debaixo da dependência de Deus. E ela se torna muito difícil quando a gente sai da dependência de Deus, do senhorio de Deus, do controle de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, quando a gente bate o pé e quer a nossa independência e queremos viver do nosso jeito, aí você só vai viver. Se você viver, uma vez que você nasceu de novo, em contramão à palavra de Deus, você vai se chocar. Você tem que ir de acordo, no ritmo das recomendações da palavra de Deus. À medida que você for lendo e aprendendo que não é mito, não é história que foram contadas, mas é a palavra de Deus, aí você tem que pedir, Deus, me dê graça, para que eu viva rumo de acordo com a tua palavra. Mesmo que doa, mesmo que Deus lhe coloque em situações difíceis, mas você vai estar bem. A pior coisa é a pessoa ter tudo, conquistar muitas coisas, mas estar fora da vontade de Deus. Esse é o pior lugar para estar.
é fora da vontade de Deus. Ao contrário, você pode passar por dificuldade, por limitações, não ter tudo aquilo que você gostaria e não tem, mas se você estiver em comunhão com Deus, se você tiver convicção de que Deus está no controle, você vai estar bem. Então Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero falar, como exemplo, dois personagens, tem muito mais, mas pelo menos dois personagens na Bíblia que nos leva a entendermos que todas as coisas cooperam. O primeiro personagem é bem conhecido nosso, é Jó, né? Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o primeiro versículo do livro de Jó. Olha só o currículo da vida de Jó, da vida espiritual de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vocês sabem o que aconteceu com esse moço? Vocês sabem o que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Não tinha, naquele tempo, não tinha ninguém mais rico do que Jó. Ele perdeu tudo, perdeu toda a riqueza, ficou pobre, sem um centavo no bolso. E aí, perdeu os seus criados, perdeu a sua família, os seus filhos. Aconteceu que um dia, os filhos se reuniram para festejar, para comemoração. Estavam todos reunidos, soprou um vento forte e derrubou o lugar em que eles estavam, e todos morreram. E a notícia chegou a Jó. Morreram. O capítulo 2 chega e diz que depois de Jó ter perdido a riqueza, ficou pobre, depois de Jó perder a família, os filhos, adorava a Deus, agora Satanás vem e diz, pele por pele, e tudo que o homem tem, ele te dará. E Deus diz, olha, toca em tudo, só não toca na vida, só não toca na alma de Jó. E aí, Satanás, com a permissão de Deus, lançou uma doença sobre Jó. Diz que eram tumores que nasciam sobre eles, sobre Jó, sobre a pele de Jó. E nos leva a entender que exalava um mau cheiro. As pessoas se distanciaram de Jó. Ninguém queria, ninguém se aproximava. Jó era agora uma figura desprezível. Ele não só enfrentava agora ou passava pela solidão, mas era uma figura solitária. Mas o texto diz, não sei se Jó tinha um conhecimento ou a sua comunhão, a sua segurança em Deus, que Deus era soberano e tinha em suas mãos as rédeas, o controle da vida de Jó. Ele estava seguro quanto a isso. Você sabe por quê? A gente chega a essa conclusão, porque mesmo com todo esse quadro, essa situação triste, diz que ele se assentava e começava a se limpar, né, as suas feridas, e a mulher dele chegou e disse, olha Jó, você ainda se conserva puro, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó disse, mulher, você fala como uma louca, você não entende. Se Deus nos deu tudo, se Deus me deu tudo, Ele também é suficiente para tirar. E aí diz, com isso, Jó não pecou contra Deus. Ele não sabia o que estava escrito, ou o que seria escrito no último capítulo do seu livro, no capítulo 42, que era a restituição. Se ele soubesse, eu acredito que não seria fácil, mas se tornaria mais fácil. Você queria a riqueza que você tem, você queria o dobro do que você tem, mas passar por um sofrimento árduo, como Jó passou? Eu acredito que não. Eu acredito que Jó, ele não queria, mas só que ele estava disposto. Na vida, mesmo nós sendo servo de Deus, temente a Deus, servindo ao Senhor, nós podemos passar por perdas, por situações tristes, que talvez um ímpio lá fora, uma pessoa má, não passe. E aí o que é que acontece? Jó
no capítulo 42, termina ele sendo restituído. Ele tem uma nova família, tudo que ele havia perdido, ele ganhou em dobro, ele ganhou ainda 100 e tantos anos de vida, acrescentou, e disse que viveu bem todo esse tempo, esses anos de sua vida, então viveu muito bem. Irmãos, eu creio que talvez nós não estejamos, muitos de nós, quando a gente pensa em Jó, a gente não esteja preparado, porque perdas na vida é tão difícil. Quando a gente perde na área de finanças, né? Vai pedir um aumento para o patrão. Em vez dele te dar um aumento, ele diz, não, eu vou te dar um corte. Para você ver como é que você volta. Né? Como você volta assim meio caidão. Né? Quando você pensa em crescer mais e não vem esse crescimento, não é penoso, não é difícil. E quando a gente perde alguém que a gente ama, uma pessoa, um amigo, eu estou poupando familiares, né? Mas um amigo já é pesado, porque nós não nascemos, não fomos preparados para perdas. Nós fomos para nascer eternamente e viver bem, saudavelmente. Mas entrou o pecado no mundo e causou todos esses males, que hoje nós chegamos no século 21 e a gente vê que a maldade do coração humano, ela se apriora, né? O mal só se estende. A qualquer momento, tudo isso aqui, nós vivemos como que num barril de pólvoras. Isso aqui pode ir para os ares. Mas só que Deus, Ele está no controle. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está no controle do universo. Deus está no controle do mundo. Então, se Ele está no controle dessas grandes coisas, você pode ter certeza que Ele é suficiente para estar no controle da sua vida. Paulo fala sobre o dia mau. Quando vier o dia mau, seus dias não vai ser só de festa. Você sabe disso. Não vai ser aqueles dias difíceis. E Deus lhe poupe. Mas se chegar algum dia de uma perda muito grande, muito significativa, mesmo assim, seja em que área for, em que segmento se der, saiba que o Senhor tudo vai dar certo e que o Senhor está no controle da sua vida. Um outro personagem da palavra de Deus é a mulher sunamita. Eliseu passava de frente da casa dela, e o profeta Eliseu, e ela dizia assim, esse é um homem de Deus. E ela o convidava para ele comer pão, para ele se alimentar na casa dela. Mas só que ele era o percurso dele, era a jornada dele, era o caminho dele. Aí um dia ela chegou para o esposo dela e disse, olha, eu vejo que esse é um homem de Deus. Vamos chamar um pedreiro e vamos construir aqui, na parte de fora, um lugar para ele ficar, dormir e tal. Né? E ele vai ficar bem, privacidade, tudo. Né? E ficou. Aí Eliseu agradeceu a ela e disse assim, mulher, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Porque o profeta, ele tinha uma influência muito grande. E Eliseu disse assim, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 em diante. Aí ele chega e diz assim, porque eu posso falar para o rei, se você precisar de alguma coisa, ou posso falar para o comandante do exército. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E a mulher não era estéril, mas o marido não podia dar filhos a ela. E ela queria ter um filho. Aí Eliseu disse, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Aí ela achou que o Eliseu estava se condoendo dela. E disse, meu senhor, não precisa enganar a tua serva. E depois de 1 ano ela tem um filho. Ah, que alegria foi para aquela sunamita, para aquela mulher, que hospedou Eliseu, que o tratou muito bem como um homem de Deus. Mas o menino cresceu, ficou adolescente e estava ajudando o pai no campo. E um dia ele sentiu um andor muito forte, correu, acudiram
a mãe chegou, morreu no colo da mãe. Aí ela foi, levou o filho, deitou no quarto e deixou lá. E aí ela preparou o jumento e disse: eu vou de encontro ao homem de Deus. Saiu, foi, quando chegou, primeira pergunta que Eliseu fala, porque os profetas, eles tinham essa coisa, você pode até ligar a Jesus no capítulo 4 de João, com a mulher samaritana, quando ele fala da vida dela, coisas que ela não tinha revelado. E diz assim: eu vejo que tu és profeta. E os profetas, eles tinham isso. Antes das pessoas falarem alguma coisa, eles conheciam profundamente a alma, a necessidade. E Eliseu só faz uma pergunta para ela. Ela havia perdido o filho. E ele diz assim: vai bem contigo? A resposta dela é: vai, tudo bem. Nós estamos lendo um texto que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa mulher já tinha essa segurança na soberania de Deus e no cuidado de Deus, que ela via na figura de Eliseu, que agora não foi ninguém que contou, mas que ela estava experimentando. Só que a angústia denunciou, foi muito forte. E aí, quando ela correu para abraçar Eliseu, o Geazi, o jovem, tentou afastá-la. E Eliseu disse: não, é angústia da alma, deixe. Aí, resumindo a história, o profeta sempre tinha um discípulo, um aluno, disse assim: olha, eu quero que você vá lá, pegue o meu bordão, chegue lá e toque no rapaz e ele vai ressuscitar. Mas, irmãos, você dá coisas sagradas a pessoas não experimentadas, não preparadas, nada vai acontecer. Então, o que é que aconteceu? Geazi não tinha uma vida consagrada e nada aconteceu. O menino não ressuscitou. Aí Eliseu precisou ir lá. Olha só como que é a multiforme sabedoria de Deus. Deus, a gente às vezes quer manipular Deus. Nós temos uma carência, uma necessidade, e a gente quer condicionar Deus, quer que Ele venha suprir ou de encontro à nossa necessidade do nosso jeito, quando Deus é soberano e tem a forma e a maneira dEle. Deus sabe como agir nas nossas vidas. Deus sabe como cooperar no nosso crescimento. E nós, às vezes, queremos dar uma ajuda a Deus e nós sofremos. Então, não queira ser um ajudador de Deus nesse sentido. Aí, o que é que acontece? A maneira. Eliseu poderia chegar muito bem lá, orar e o menino ressuscitar. Mas diz que o menino estava deitado na cama, ele deitou o corpo dele sobre o corpo do menino, e o texto é específico. Eu gosto muito da Bíblia em alguns pontos por causa disso. Diz que Eliseu deitou sobre o menino, boca com boca, olho com olho, braços com braços, mãos com mãos, e aí isso por 3 vezes. Aqueceu o menino através da vida do profeta e ele ressuscitou. Olha só a maneira como Deus age. Olha, espere em Deus. A maneira como Deus vai agir na sua vida, eu não sei, mas eu só sei que é a maneira de Deus. Se alguém abrisse a porta naquela hora e visse aquela cena, iria pensar 1000 coisas ruins, menos que o profeta estava ali, sendo direcionado por Deus, naquela metodologia, para ressuscitar o menino. E ele ressuscita e devolve a sua mãe. E novamente vem a alegria, vem a celebração. Nós estamos numa vida assim. Hoje de manhã nós tivemos uma lição que é vida de risco. Nós vivemos riscos constantes. Perdas em todos os sentidos, relacionamento, finanças, tudo na vida, nós estamos sujeitos a passar por perdas. Mas nós nunca vamos perder aquele que nos criou.
aquele que nos gerou, Ele tem um controle das nossas vidas. E Deus cuida de mim, Ele é suficiente para cuidar de você. Muito bem, com muito cuidado. Eu gostaria de orar agora por você, aí no seu lugar mesmo. Você está com medo de perder alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer dar uma acelerada? Espera um tempo de Deus, é o melhor que você faz. Todas as coisas cooperam. Mas pastor, o que eu quero é uma coisa tão boa. Por que não acontece logo? Lembre-se, Deus está no controle. É uma cura? É um milagre de Deus? Qual é a área de sua vida que você está precisando? Deus sabe muito bem. Antes que você abra a sua boca para pedir alguma coisa, Ele já sabe o que está no seu coração. Saiba que o momento que você está passando é para o seu crescimento. Mesmo que doa, mesmo que seja desgastante, mesmo que não seja agradável, se você está passando por um momento em que você acha que poderia ser, às vezes você pensa em alguém que poderia amenizar, poderia te ajudar a resolver, mas às vezes Deus, propositadamente, Deus fecha algumas portas, que é para a gente nos voltar para Ele, para a gente depender dEle completamente. Talvez seja isso que deva acontecer com você. Seja em que área for. Esqueça do passado. Não fique preso nas frustrações, em algumas coisas que você disse, mas por que eu não agi dessa forma, dessa maneira, hoje seria diferente? Não, tire isso da sua cabeça. Pense agora no hoje. Projete em Deus um futuro melhor, uma expectativa melhor. Diga, o Senhor está no controle da minha vida e amanhã, esse choro que eu tenho hoje, que é pranto, vai se tornar em alegria. As lágrimas que eu derramo hoje, cada uma delas serão enxugadas pelo meu Pai Celestial. Senhor, eu quero agradecer pela igreja que pertence ao Senhor. Cada uma das vidas que aqui estão, Senhor, pertence a Ti. E eu quero pedir que no nome de Jesus, o Senhor cuide de cada uma delas, diante dos desafios da vida, dos riscos da vida, os perigos. Pai, esteja no controle agora. Coloca a Tua poderosa mão e os anseios do coração, como nos ensina a Tua palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pai, não para presunção nossa, mas simplesmente para a manifestação da Tua graça e do Teu amor e, acima de tudo, do nosso crescimento. Que o Senhor use de compaixão e de misericórdia e tenha liberdade de agir, de trabalhar da Tua maneira, como o Senhor quer. Agora, não mais a nossa, mas a Tua vontade. Porque o Senhor sempre tem aquilo que é melhor e maior para as nossas vidas. Muito melhor do que nós pensamos e muito maior do que nós imaginamos. É o que o Senhor tem para nós. E eu quero pedir que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo nosso Senhor, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com cada um de vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar vendo as fotos do trabalho de ontem, nós vamos encerrar vendo, e depois de terminar, você levanta, cumprimenta a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão e diga, olha, foi muito bom ter você aqui nessa noite, até o nosso próximo encontro, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que nos acompanharam via internet, que Deus derrame graça sem medida sobre a vida de cada um. Até o nosso próximo encontro.